Milionário pega faxineira negra estudando no escuro. O que acontece depois surpreende a todos. O que diabos são você está fazendo aqui? Richard Sterling é afiado. Voz ecoou pela cobertura vazia às 3 da manhã, causando a mulher de 26 anos olha para cima, livros espalhados pelo chão de mármore. Kesha Williams permaneceu sentada com uma calma perturbadora. Sua pequena lanterna, páginas esclarecedoras de cálculo avançado. Ao seu redor, produtos de limpeza e trapos organizados mostraram que ela tinha terminou seu turno. E naquele instante, a pergunta nasceu, não apenas para ele, mas para todos nós. O que você faria ao testemunhar uma luta tão silenciosa e ao mesmo tempo tão grandiosa? Como reagir diante de alguém que, mesmo esmagado pela desigualdade, insiste em carregar um sonho maior que qualquer palavra? Essa pergunta ecoa. Não é dirigida apenas ao milionário, é dirigida a você. Porque essa cena, aparentemente simples, carrega uma verdade incômoda. Quantas histórias invisíveis passam diante dos nossos olhos e permanecem ignoradas? Quantos talentos se escondem atrás de uniformes, sorrisos discretos e jornadas cansativas? Quantas vezes já julgamos sem enxergar? A chama daquele lampião não iluminava apenas um caderno. Ela iluminava um abismo social. Iluminava o contraste entre o excesso e a falta, entre o poder que desperdiça e a pobreza que insiste em sonhar. Era impossível não sentir algo. Indignação, empatia, curiosidade e talvez até vergonha. E agora, diante dessa cena, uma dúvida paira. O milionário, acostumado ao poder e ao privilégio, fará o que a maioria faz: ignorar e seguir em frente? Ou será capaz de se deixar transformar por aquela chama pequena, mas incômoda, que revela o que muitos fingem não? Essa é a pergunta que abre nossa história. Uma pergunta que não se cala, porque dentro dela está o convite para que olhemos com mais profundidade para as vidas que passam despercebidas. O que ele fará diante daquela imagem? E, mais importante, o que você faria? Há dores que não fazem barulho, mas que pesam mais do que qualquer fardo visível. O corpo da faxineira se movia com lentidão, como se cada músculo pedisse descanso, mas o olhar insistia em continuar. É nesse olhar que mora uma luta silenciosa. Ela sabia que, quando o relógio marcava o fim do expediente, começava a verdadeira batalha. Abrir os livros, compreender palavras complexas, enfrentar a exaustão, segurar o sono, desafiar a descrença dos outros e a própria dúvida interna. Essa solidão não é simples. É a solidão de quem precisa decidir todos os dias entre se entregar ao cansaço ou insistir em construir um futuro. O travesseiro chama, o corpo implora, mas o coração responde mais alto: eu não posso desistir agora. Quantas vezes, no silêncio da noite, você também já sentiu que sua luta não era vista? Que ninguém compreenderia o esforço escondido por trás de cada pequeno passo? Essa é a ferida que não se mostra, mas que consome lentamente. A desigualdade não grita em palavras, ela se esconde nos detalhes. No uniforme que a torna invisível, no crachá que a reduz a uma função, no sorriso educado que serve para disfarçar o preconceito que já espera encontrar. A desigualdade está nas oportunidades que nunca chegam, nos olhares que passam por ela como se fosse apenas parte da mobília, nos sonhos que parecem grandes demais para alguém que vive às margens do luxo dos outros. Enquanto o milionário observa, sem saber o que pensar, ele não enxerga apenas uma mulher estudando. Ele enxerga um espelho distorcido daquilo que sempre ignorou. O privilégio de quem nunca precisou escolher entre trabalhar até o limite ou desistir dos próprios sonhos. Esse contraste não é apenas social, é existencial. De um lado, quem nasceu com todas as chaves abertas. Do outro, quem precisa arrombar portas invisíveis apenas para ter o direito de tentar. E é nesse ponto que o público sente o peso da cena, porque, em silêncio, todos nós já carregamos algo parecido. O medo de não ser reconhecido, a dor de ser julgado pela aparência, a sensação de que o esforço nunca será suficiente. Não é apenas a faxineira que sofre, é cada pessoa que já foi subestimada, cada talento que nunca recebeu espaço, cada luta invisível que ficou escondida atrás de um uniforme ou de uma rotina que ninguém aplaude. Essa cena, aparentemente comum, é um retrato profundo daquilo que muitos preferem não ver. A desigualdade não é apenas falta de dinheiro.
É a ausência de oportunidades. É o sufocamento lento de sonhos que poderiam mudar destinos. É o peso invisível que torna cada conquista ainda mais dolorida e, ao mesmo tempo, ainda mais grandiosa. E quando o milionário observa, sem dizer nada, uma pergunta, cresce no silêncio. O que pesa mais? O luxo, vazio de quem não precisa lutar, ou a chama pequena de quem insiste em lutar mesmo sem ter nada? Essa pergunta não tem resposta imediata, mas ela permanece. E é ela que nos guia ao próximo passo dessa história. Há um instante em que o olhar se torna sentença. O milionário, acostumado a viver em um mundo onde o valor das pessoas era medido pelo saldo bancário, deixou-se prender pela armadilha mais antiga. O julgamento rápido, a conclusão apressada, a crença de que a aparência revela o essencial. Quando viu a faxineira, de uniforme amarrotado e mãos marcadas pelo trabalho, sua mente automaticamente traçou uma linha de separação. De um lado, ele, o homem que acumulou riquezas. Do outro, ela, a mulher que parecia destinada a permanecer invisível. Esse é o erro que atravessa séculos. Acreditar que riqueza é sinônimo de capacidade, que pobreza é sinônimo de falta. O preconceito raramente grita. Ele sussurra, ele se infiltra nos gestos mais simples, no olhar que desvia, na ausência de escuta, na indiferença disfarçada de formalidade. A faxineira não era apenas funcionária. Para ele, naquele primeiro olhar, ela era apenas parte do cenário, uma peça secundária em uma mansão que parecia existir apenas para servir. A vida é feita de camadas. O que se vê à primeira vista quase nunca revela o que existe no fundo. E, no entanto, quantas vezes todos nós caímos na mesma armadilha? Quantas vezes acreditamos que alguém, por se vestir de forma simples, por ocupar um cargo menos valorizado, por não ter as mesmas marcas sociais de poder, carrega dentro de si menos talento, menos inteligência, menos grandeza? Esse erro silencioso tem consequências imensas. Ele exclui, invisibiliza, condena sem dar direito de defesa. Ele impede que histórias floresçam. E, muitas vezes, quem julga pela aparência não percebe que está diante de alguém cuja força não cabe em padrões superficiais. O milionário, com todo o poder que julgava possuir, naquele instante não percebeu que estava diante de uma força que não se mede em cifras, mas em coragem. A cena é reveladora porque expõe o que está escondido em nossa própria cultura. Vivemos em uma sociedade que associa status a valor humano, que enaltece quem ostenta e diminui quem resiste em silêncio. Mas a faxineira, com seus livros e sua chama improvisada, mostrava o contrário. Que grandeza insistir mesmo quando o mundo insiste em dizer que você não... Enquanto ele a observava, talvez tivesse passado por sua mente a ideia de inferioridade. Talvez tivesse imaginado que aquilo era apenas uma distração sem importância. Talvez tivesse pensado que era perda de tempo. Esse é o erro que nasce não de maldade consciente, mas de um hábito enraizado. Acreditar que só quem tem riqueza pode sonhar grande. Mas o silêncio da cena o impediu de seguir adiante com essa conclusão. Algo na postura dela, na determinação do olhar, na forma como segurava o lápis, como se fosse uma arma contra a escuridão, começou a rachar suas certezas. Não era apenas uma funcionária. Não era apenas mais uma pessoa cumprindo tarefas. Era alguém que carregava um universo dentro de si, invisível a quem só sabe julgar pela superfície. E aqui mora a provocação. Quantas vezes na sua vida você também foi reduzido a uma primeira impressão? Quantas vezes o mundo não enxergou a profundidade da sua história, porque se prendeu a rótulos, a roupas, a cargos, a estereótipos? Essa dor é universal. E é por isso que a cena da faxineira não é apenas dela. Ela é de todos os que já foram vistos como menos, quando na verdade eram mais. O erro silencioso do julgamento não é apenas dele. É também nosso. Porque, ao julgar pela aparência, perdemos a chance de descobrir grandezas escondidas. Perdemos a oportunidade de sermos surpreendidos. Perdemos a chance de sermos transformados por aquilo que parecia insignificante. E é exatamente nesse ponto que a história começa a mudar. Porque o milionário, mesmo sem perceber, já não era mais o mesmo. Algo naquela chama fraca, naquele caderno rabiscado, naquele silêncio cheio de significado, começava a abrir uma brecha em sua visão de mundo. A semente da transformação havia sido plantada, ainda que ele não soubesse. E talvez seja isso que mais nos inquieta. Perceber que a verdadeira grandeza nunca se mostra de imediato. Ela espera o olhar atento, espera o coração disposto,
Espera o momento certo para revelar que, por trás da aparência mais simples, pode morar uma força capaz de reescrever destino. O milionário permaneceu parado, quase imóvel, como se estivesse preso a um quadro que não conseguia deixar de observar. Aquela cena, tão simples e silenciosa, começou a se transformar em algo perturbador dentro dele. Não era apenas uma mulher lendo. Não era apenas uma funcionária buscando distração após o trabalho. Havia algo mais profundo, algo que escapava às explicações rápidas que sempre usou para justificar o abismo entre ele e aqueles que trabalhavam para ele. A chama do lampião balançava levemente, projetando sombras nas paredes da mansão. As sombras tremiam como se fossem lembranças de histórias não contadas, de vidas invisíveis, de sonhos sufocados. E foi nesse instante que ele se aproximou, devagar, tentando entender o que realmente estava diante de seus olhos. Sobre a mesa improvisada, os livros estavam abertos. Não eram romances leves para passar o tempo. Não eram revistas jogadas para distrair a mente cansada. Eram livros de direito, pesados, complexos, cheios de conceitos jurídicos e palavras que muitos abandonam pela dificuldade. Ao folhear algumas páginas, ele viu anotações feitas à mão, rabiscos com caneta azul, resumos de leis, artigos, julgamentos. A letra era firme, decidida, mas marcada pelo esforço de quem aprende sozinha, sem professores renomados, sem acesso a bibliotecas luxuosas, sem tutores particulares. O coração dele acelerou. Uma faxineira estudando direito, uma mulher exausta, com salário baixo, lutando para compreender textos que muitos desistiriam em poucos dias. Era uma imagem que desmontava suas certezas, porque em sua mente os sonhos estavam reservados para os que podiam pagar por eles. O sucesso era apenas o resultado natural de quem já nascia em berço de ouro. E ali, diante dele, a realidade gritava o contrário. Alguém sem nada estava lutando por... Ela queria ser juíza. Ele descobriu isso ao ver uma frase destacada no caderno. A justiça não é privilégio, é direito. Ser juíza é minha forma de devolver dignidade ao que me foi negado. O milionário sentiu um arrepio. Aquela frase, escrita com simplicidade, carregava uma força que nenhum de seus discursos empresariais jamais teve. O contraste se tornou ainda mais cruel. Ele, com todos os recursos, nunca precisou lutar por espaço. Teve acesso a colégios caros, universidades estrangeiras, contatos poderosos e, mesmo assim, não se lembrava de ter sentido tanta paixão em nada que tivesse estudado. Estudava porque era esperado dele. Estudava porque fazia parte do caminho natural para manter e expandir a riqueza da família. Mas nunca estudou como quem luta pela vida. Já ela, com quase nada, escolhia a cada noite resistir ao cansaço e abrir os livros. Não porque era esperado, mas porque era necessário. Não porque era fácil, mas porque era a única chance de romper um destino que parecia já escrito. Aquela descoberta o deixou desconfortável. Uma parte de si queria afastar-se, seguir adiante, fingir que nada tinha visto. Mas outra parte, mais profunda, não conseguia se desligar da cena. Esse é o poder da descoberta inesperada. Ela rasga certezas, abala convicções, desmonta as paredes que construímos para não enxergar além do que nos convém. E naquele instante, o milionário sentiu como se um espelho tivesse sido colocado diante dele. Um espelho cruel, que mostrava que talvez ele, com todo o seu poder, fosse menor do que aquela mulher invisível que estudava no escuro. A chama fraca iluminava mais do que papéis. Iluminava contradições. Ele, cercado de oportunidades, muitas vezes, desperdiçava tempo e talento. Ela, cercada de dificuldades, transformava cada minuto livre em degrau para o futuro. Era impossível não sentir a diferença, e essa diferença o incomodava profundamente. Ao mesmo tempo, a cena despertava algo que ele nunca havia sentido com tanta clareza: respeito. Respeito genuíno. Não por posição social, mas pela grandeza daquilo que via. Uma grandeza que não precisava de palcos nem de títulos. Era a grandeza da dignidade. Quantas vezes, em sua vida, ele tinha associado esforço à riqueza? Quantas vezes acreditara que os pobres eram pobres apenas porque não se esforçavam o suficiente? Quantas vezes havia repetido, sem pensar, as frases fáceis que justificavam desigualdades? Agora, diante daquela mulher, todas essas justificativas pareciam frágeis, vazias, sem sentido. A descoberta foi como um soco silencioso. Ela queria ser juíza. Ela queria transformar dor em justiça. Ela queria usar as mesmas leis que tantas vezes foram usadas contra ela como ferramentas de libertação. E, de repente, o milionário percebeu algo ainda mais incômodo.
Talvez, no fundo, ela fosse mais merecedora de poder do que ele, porque ela não buscava status, ela buscava propósito. O tempo parecia suspenso. Ele observava cada detalhe. A concentração dela, a forma como passava os dedos, pelas linhas do texto, como se quisesse gravar as palavras na memória. O jeito como fechava os olhos por um instante, respirava fundo, depois retomava a leitura, como quem reúne forças para continuar. Ele percebia que aquilo não era apenas estudo, era sobrevivência. E aqui surge o ponto central. Essa descoberta não mudou apenas a forma como ele a via. Mudou a forma como ele se via. Por quê? De repente, o milionário precisou encarar sua própria mediocridade disfarçada de grandeza. Precisou confrontar o vazio escondido em seus privilégios. Precisou admitir que talvez a verdadeira força não estivesse no poder que acumulou, mas na resistência silenciosa de quem nunca desistiu. A cena não terminou naquele instante. Ele poderia ter se afastado, poderia ter guardado a imagem como uma lembrança curiosa e seguido sua vida. Mas não conseguiu. Aquilo ficou nele como uma marca, como um chamado, como um lembrete incômodo de que o mundo não é feito apenas de quem aparece nos holofotes, mas também, e talvez principalmente, de quem insiste em brilhar no escuro. Essa é a descoberta inesperada. Perceber que grandeza raramente se anuncia em voz alta. Ela se revela nos gestos pequenos, nas escolhas diárias, na coragem de insistir quando tudo parece conspirar contra. E, diante dessa descoberta, o milionário já não podia voltar a ser o mesmo, porque, uma vez que você enxerga a chama verdadeira em alguém que o mundo insiste em apagar, não há como esquecer. E talvez seja exatamente esse o momento em que sua vida começa a mudar. Não por culpa, não por caridade, mas porque finalmente compreende que há grandezas que dinheiro nenhum pode comprar. E diante delas, até a mais alta riqueza se torna pequena. O milionário voltou para seu quarto naquela noite, mas o sono não veio. Deitou-se em lençóis de algodão egípcio, envolto por travesseiros mácios, mas carregava no peito uma inquietação impossível de calar. Fechava os olhos e via, de novo, a cena da faxineira no canto da mansão, iluminada apenas por um lampião improvisado. A imagem queimava em sua mente como uma ferida que não cicatriza. Ele tentava afastar os pensamentos, dizia a si mesmo que não era problema dele, que sua função era administrar negócios, não se envolver na vida pessoal de seus empregados. Mas o desconforto não passava. Havia algo naquela cena que o perseguia porque trazia à tona perguntas que ele nunca tinha se permitido fazer. Por quê, com tudo o que tinha, sentia-se vazio? Por quê, cercado de luxo, não havia em sua vida a mesma intensidade que via naquela mulher estudando exausta, mas determinada? Por quê, com tantas oportunidades, ele jamais havia sentido aquela chama? Propósito que transbordava dela, mesmo em condições tão adversas. Ele se levantou e caminhou pelo quarto. As cortinas pesadas escondiam a noite lá fora, mas ele as abriu como quem busca ar. O vento entrou frio, e ao respirar fundo, ele sentiu o peso de sua própria história. Sempre se orgulhara de seu sucesso. Sempre contara a todos como havia ampliado os negócios da família, como multiplicar o patrimônio, mas, no fundo, sabia que nunca partira do zero. Seu caminho fora pavimentado desde cedo com privilégios, contatos, proteções invisíveis que o cercaram como um escudo. Não havia heroísmo em sua trajetória, apenas continuidade. A comparação o sufocava. Ele, contudo, nunca havia precisado lutar para existir. Ela, sem nada, lutava noite após noite para conquistar um espaço que parecia impossível. E pela primeira vez, ele sentiu vergonha. Vergonha não de suas riquezas, mas da cegueira que sempre cultivou. Vergonha de nunca ter reparado nos rostos invisíveis que mantinham sua vida em ordem, enquanto ele apenas colecionava mais cifras. O desconforto se tornou insuportável quando percebeu que não era apenas testemunha daquela luta silenciosa. Ele fazia parte do sistema que a mantinha presa. Era ele quem pagava salários baixos. Era ele quem perpetuava a lógica de desigualdade que permitia que uma mansão inteira tivesse luz em excesso, enquanto a funcionária dependia de uma chama improvisada para estudar. A verdade era dura. Sua riqueza era sustentada pela privação dos outros. E essa verdade não se apagava. Sentou-se novamente, apoiando a cabeça nas mãos. O dilema estava lançado. Poderia seguir o caminho mais fácil, fingir que nada havia acontecido, reduzir aquela cena
a uma anedota curiosa para esquecer em alguns dias, ou poderia permitir que o incômodo se transformasse em decisão. E ele sabia. Decisões mudam destino. O desconforto é um chamado. Às vezes, é nele que nascem as maiores transformações, porque só quando algo nos incomoda profundamente é que temos a chance de romper com as narrativas que nos aprisionam. E o milionário, pela primeira vez, não quis fugir desse incômodo. Quis entendê-lo. Quis escutar o que aquele silêncio gritava. O que ele faria com aquela visão? O que faria com a consciência de que, em sua própria casa, uma mulher lutava para construir um futuro que sempre lhe foi negado? Ele não tinha respostas fáceis, mas sabia que não poderia permanecer inerte. O desconforto se tornou um espelho. Ele viu sua própria vida refletida naquela cena e percebeu que nunca havia de fato escolhido. Sempre seguiu o fluxo natural do poder e da herança, mas ali estava alguém escolhendo todos os dias, mesmo sem forças, mesmo sem recursos, mesmo sem aplausos. E isso desafiava. Durante horas, ele caminhou de um lado a outro, incapaz de encontrar paz. E, em meio a essa inquietação, percebeu que precisava agir. Não por pena, não por caridade, mas porque a imagem daquela mulher havia se tornado um divisor de águas em sua vida. Era como se o universo tivesse colocado diante dele a prova de que riqueza sem humanidade é apenas vazio. E, naquele ponto, nasceu a decisão. Uma decisão ainda sem forma, ainda embrionária, mas que carregava a promessa de mudança. Ele não sabia exatamente como, mas sabia que precisava ser parte da história dela. Precisava fazer algo que rompesse com a lógica da indiferença que sempre o acompanhou. O desconforto, então, deixou de ser apenas dor e se transformou em combustível, porque há momentos em que a vida nos empurra para a beira do abismo das nossas próprias certezas, e só resta decidir: recuar ou saltar para algo novo. O milionário, pela primeira vez, sentiu vontade de saltar. E enquanto a madrugada avançava, enquanto as luzes da cidade começavam a nascer no horizonte, ele compreendeu que a verdadeira transformação não acontece quando tudo é fácil, mas quando somos obrigados a enfrentar a desconstrução de quem acreditávamos ser. Ele não era apenas um homem rico. Era agora um homem diante da chance de se tornar humano de verdade. E essa decisão, nascida do desconforto, mudaria não apenas a vida dela, mas a dele também. Porque às vezes, é no silêncio de uma chama pequena que se acende a revolução mais profunda dentro de nós. Havia algo de poético e perturbador naquela chama frágil. O milionário não conseguia apagar da mente a imagem do lampião improvisado iluminando um caderno velho. Aquela luz pequena parecia carregar um peso simbólico maior do que todas as lâmpadas acesas de sua mansão. A chama tremulava, resistindo ao vento que entrava pelas frestas e, mesmo fraca, cumpria sua missão: manter viva a esperança de quem não tinha nada além da própria determinação. Era impossível não notar o contraste. A casa inteira estava mergulhada em escuridão porque o luxo dormia cedo. Lustres caros, abajures importados, tecnologia de última geração. Tudo repousava desligado, apagado, inútil. E, no entanto, um simples lampião improvisado, talvez feito com restos, talvez com o mínimo necessário, iluminava mais do que qualquer outro cômodo daquela mansão. Não iluminava apenas o espaço físico, iluminava a verdade. O milionário sentiu como se aquela chama fosse um julgamento silencioso, como se dissesse: aqui está a diferença entre quem desperdiça e quem insiste. Aquela luz não era apenas uma ferramenta, era um manifesto. Era a prova de que a grandeza pode nascer dos lugares mais improváveis, que um lampejo pode derrotar o vazio de uma casa inteira. O lampião era, de certa forma, um retrato da faxineira. Pequeno, frágil, colocado em uma posição que parecia vulnerável, mas resistente, persistente. Lutando contra tudo para se manter aceso, ele percebeu que aquele símbolo não iria embora de sua memória, porque, cada vez que fechava os olhos, ele via a chama e via nela uma pergunta: quantas vezes na vida você já apagou sua própria luz por não precisar dela? O desconforto cresceu. O milionário lembrava-se de sua juventude e dos anos em que podia estudar sem preocupações, quando livros e professores estavam sempre à disposição. Quantas vezes se permitiu desistir de um assunto difícil porque sabia que haveria outra oportunidade? Quantas vezes adiou responsabilidades porque podia? Quantas vezes desperdiçou tempo, acreditando que o futuro sempre estaria garantido? E agora, diante de si,
uma mulher exausta, usava um lampião improvisado para não desperdiçar nenhum minuto. Essa imagem se transformou em metáfora. O palácio escuro, cheio de luxos desligados, representava a abundância que se acomoda, que não sente necessidade de se provar. O lampião improvisado, pequeno e teimoso, era a prova da resistência que nasce da escassez. E era exatamente essa resistência que o incomodava, porque revelava uma verdade incômoda. Às vezes, quem tem pouco faz mais com esse pouco do que quem tem tudo à disposição. Ele começou a perceber que aquele lampião carregava em si um poder transformador. Não era apenas a luz que permitia à faxineira estudar. Era o símbolo da persistência contra todas as probabilidades. Era o retrato de alguém que se recusa a ser apagado. Era a metáfora viva de uma luta silenciosa que o mundo inteiro insiste em ignorar. E quanto mais pensava nisso, mais aquele objeto simples se tornava grandioso, porque em silêncio o lampião denunciava a desigualdade. Ele dizia: aqui está o contraste, aqui está a injustiça. Não havia como escapar. A mansão inteira escura, cheia de riquezas paradas, e no meio disso uma única chama sustentando um sonho. O milionário começou a sentir que aquela chama não o deixaria em paz. Ela se tornaria memória, se tornaria símbolo, se tornaria ferida. Porque toda vez que voltasse a olhar para os corredores silenciosos de sua casa, veria não apenas o luxo, mas também a ausência de propósito. A ausência que aquele lampião denunciava com sua pequena insistência. É curioso como os símbolos nascem de onde menos esperamos. Um simples lampião, algo quase insignificante, pode se transformar em uma lição mais poderosa do que qualquer livro, qualquer palestra, qualquer discurso motivacional. Porque ele não fala com palavras, ele fala com presença, ele fala com resistência, ele fala com o silêncio da chama que insiste em continuar. E, no fundo, o milionário sabia. Aquele símbolo o perseguiria até que tomasse uma decisão, porque era impossível seguir vivendo em um palácio apagado quando se sabe que, em um canto escuro, há uma chama que brilha mais forte que toda a abundância do mundo. Esse é o poder do símbolo. Ele não precisa ser explicado. Ele se instala dentro de nós, como uma marca que nunca mais desaparece. E o lampião improvisado não era apenas a luz de estudo da faxineira. Era o início de uma transformação que ninguém poderia prever. E talvez fosse exatamente esse o motivo pelo qual o milionário não conseguia se livrar da cena. Porque, pela primeira vez em muito tempo, algo pequeno revelou a ele a imensidão daquilo que realmente importa. O tempo passou, mas o milionário não esqueceu a chama fraca do lampião nem a imagem da faxineira estudando no escuro. A inquietação que nasceu naquela noite se transformou em um chamado silencioso, impossível de ignorar. Ele compreendeu, aos poucos, que não podia mudar o mundo inteiro, mas podia mudar o destino de uma pessoa. E, em segredo, tomou sua decisão. Sem jamais revelar sua identidade, começou a apoiar os estudos dela. Matrículas pagas anonimamente, livros que chegavam como se fossem presentes do acaso, oportunidades criadas sem alarde, tudo feito à distância, de maneira discreta, como se fosse apenas o destino sendo generoso. Não havia necessidade de reconhecimento, porque ele sabia que essa transformação precisava acontecer não pelo peso da dívida, mas pelo poder da conquista. A faxineira, por sua vez, não tinha ideia de quem estava por trás das portas que de repente se abriram em seu caminho. Para ela, o que havia era milagre misturado com esforço, coincidências. Careciam recompensas pelo sacrifício de tantas noites sem dormir, mas o segredo estava justamente nisso. O milionário não queria ser visto como salvador, ele queria ser, pela primeira vez na vida, parte silenciosa de uma história que não era sobre ele. Anos se passaram. A jovem que antes estudava escondida agora caminhava pelos corredores de uma universidade, depois pelos tribunais. O uniforme de faxineira foi substituído por trajes formais, e a postura, exausta, deu lugar a um olhar firme, carregado de autoridade. O lampião improvisado ficou guardado na memória como símbolo da resistência, mas agora a luz que a acompanhava era outra, a de sua própria dignidade transformada em força pública. O milionário acompanhava de longe, não buscava encontros, não buscava aplausos, apenas observava a trajetória que em parte havia ajudado a sustentar. Mas o destino, em sua ironia perfeita, preparava o reencontro que mudaria tudo. Foi em um tribunal. Ele, envolvido em um processo complexo que colocava em jogo parte de seu império, precisou comparecer a uma audiência decisiva. Entrou na sala com a mesma confiança de sempre,
acostumado a advogados renomados. Ao seu lado, habituado a crer que a justiça era apenas um jogo de poder. Mas, quando levantou os olhos, viu diante de si uma figura inesperada, a advogada. Responsável pela outra parte do processo, era ninguém menos que ela. A mesma mulher que, anos antes, ele havia flagrado estudando a luz fraca de um lampião. A mesma que limpava corredores em silêncio, invisível aos olhos de todos. Agora, de pé, firme, com toga, trazendo consigo a autoridade conquistada não por privilégios, mas por noites intermináveis de luta. O silêncio tomou conta do milionário. Era como se o tempo tivesse parado. Ele a reconheceu imediatamente. Reconheceu os olhos determinados, a postura serena, a força silenciosa, que havia incendiado sua própria consciência anos atrás. E naquele instante, compreendeu que a vida havia fechado um ciclo. O julgamento começou. As palavras dela eram precisas, firmes, afiadas como lâminas que cortavam a arrogância. Não havia medo em sua voz, não havia submissão. Ela não falava apenas como advogada, mas como alguém que carregava em cada frase a dignidade de sua história. Cada argumento que ela trazia era como se fosse também um lembrete de que a justiça não pertence apenas aos poderosos, mas também àqueles que tiveram coragem de sonhar contra todas as probabilidades. O milionário escutava em silêncio, mas por dentro se sentia despido. Toda a sua fortuna parecia pequena diante da grandeza daquela mulher. Toda a sua influência parecia frágil diante da autoridade moral que ela transmitia. E pela primeira vez não havia desconforto. Havia admiração. Havia respeito. Havia uma gratidão silenciosa por ter testemunhado, anos atrás, o início daquela trajetória. Quando os olhares se cruzaram, não houve palavras, não havia necessidade. O reconhecimento estava ali, invisível, e ao mesmo tempo, absoluto. Ele sabia que ela não tinha ideia de seu apoio secreto, e ela não buscava agradecimento. O que havia entre eles era maior. Era a certeza de que o destino, por linhas tortas, havia unido duas histórias que jamais seriam as mesmas depois daquela noite de estudo no escuro. E o público, ao imaginar essa cena, sente o impacto da reviravolta. Porque é nesse instante que compreendemos que nenhuma luta é em vão. O que parecia pequeno, quase ridículo, estudar com uma chama improvisada, era na verdade a semente de uma transformação grandiosa. Que o que parecia derrota escondia a vitória mais inesperada. A revirada que ninguém imaginava estava ali. A faccineira invisível se tornara a advogada respeitada, enquanto o milionário, acostumado a poder absoluto, se via agora diante de uma força que não podia comprar, não podia controlar, não podia ignorar. E é isso que torna essa cena tão poderosa, porque ela revela a justiça poética que todos, no fundo, desejamos ver. A vitória do invisível sobre o arrogante, do subestimado sobre o poderoso, do sonho silencioso sobre o preconceito barulhento. O milionário saiu daquela sala diferente. Sabia que sua riqueza havia mudado destinos, mas nunca havia mudado tanto o seu próprio como naquele momento. Porque, ali, diante da advogada que um dia foi sua funcionária invisível, ele percebeu que o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas no que despertamos nos outros. E, assim, a história dava sua volta completa. O lampião improvisado havia se transformado em luz pública, e a chama que parecia fraca, quase apagada, agora incendiava não apenas a vida dela, mas também a consciência dele. Essa é a revirada que ninguém imaginava, a prova de que a dignidade sempre encontra um caminho para brilhar, mesmo quando tudo ao redor insiste em apagá-la. O tribunal estava silencioso quando a audiência terminou. O milionário permaneceu sentado por alguns segundos a mais, como se precisasse de tempo para compreender o que havia acabado de presenciar. Ele olhava para a advogada que um dia fora sua funcionária, e em sua mente não havia mais nenhuma dúvida. Naquele instante, toda a fortuna que carregava parecia pequena diante da dignidade que ela exalava. Era uma dignidade que não precisava ser anunciada, não precisava de aplausos, não precisava de ostentação. Era sólida, silenciosa, imbatível. Ele se lembrou do primeiro dia em que a vira naquela mansão. Uniforme simples, o andar apressado, o sorriso tímido. Lembrou-se de como nunca havia prestado atenção nela antes daquela noite em que a flagrou estudando no escuro. E, ao comparar aquelas duas imagens, a faxineira exausta diante de um lampião improvisado e a advogada firme diante do tribunal, percebeu que estava diante da prova viva de que riqueza nenhuma compra aquilo que ela havia conquistado. Porque dinheiro compra conforto, mas não compra resiliência. Compra status, mas não compra propósito. Compra luxo, mas não compra dignidade.
A dignidade que ela carregava agora era o fruto de cada noite em claro, de cada lágrima silenciosa, de cada vez que o corpo pedia descanso e ela respondeu com luta. Era o fruto de sua resistência diante de um mundo que insistia em subestimá-la. Ela não tinha herdado nada, não tinha recebido atalhos. E, no entanto, ali estava de pé, firme, com autoridade moral e intelectual. O milionário sentiu algo novo dentro de si. Não apenas respeito, mas também uma forma de humildade que nunca havia experimentado. Durante anos, acreditara que dignidade era privilégio dos poderosos, dos que comandam, dos que acumulam, mas agora percebia que dignidade é justamente o que nasce quando alguém, mesmo sem nada, se recusa a desistir de si. E não era apenas ele quem a enxergava dessa forma. O tribunal inteiro parecia capturado pela presença dela. Havia uma energia que circulava, uma força que ninguém conseguia ignorar. Não importava se alguém conhecia sua história ou não. Aquela postura, aquele olhar, aquela serenidade falavam por si. Foi nesse instante que o milionário entendeu algo essencial. A verdadeira herança que um ser humano pode deixar não está em bens, mas em exemplos. A dignidade, quando conquistada, se torna patrimônio universal. Não pode ser roubada, não pode ser herdada, não pode ser destruída. E, diante daquela mulher, ele percebeu que estava diante de um patrimônio humano incalculável. Ela não o olhou como alguém que devia agradecimentos. Não havia subserviência, não havia dívida. O olhar dela era firme, reto, direto, como se dissesse: eu conquistei o que sou. E foi justamente esse olhar que o desarmou, porque, naquele momento, ele percebeu que o gesto de tê-la ajudado anonimamente não havia criado uma relação de dependência. Ao contrário, havia apenas sustentado o voo de alguém que já tinha asa. E essa foi a maior lição. Ele entendeu que o valor de sua decisão não estava no dinheiro investido, mas no reconhecimento silencioso de que algumas pessoas carregam grandeza mesmo quando o mundo insiste em negar. O papel dele foi apenas não atrapalhar, apenas abrir o espaço que a injustiça insistia em fechar. Mas tudo o que ela se tornara, toda a dignidade que agora brilhava era fruto da força silenciosa dela. O milionário respirou fundo e pela primeira vez sentiu que talvez sua riqueza tivesse finalmente servido para algo que não era vazio. Mas também percebeu que, diante dela, sua fortuna era irrelevante. O que realmente importava era o que ele havia aprendido, que dignidade não pode ser comprada nem concedida. Ela é conquistada. Ao sair do tribunal, levou consigo um silêncio diferente daquele da mansão. Não era mais o silêncio pesado de quem ignora. Era o silêncio de quem contempla, de quem respeita, de quem sabe que presenciou algo maior do que ele mesmo, um silêncio cheio de reconhecimento. E o público, ao imaginar essa cena, sente também esse peso, porque a dignidade da protagonista não pertence apenas a ela, é um espelho para todos que já foram subestimados, todos que já se sentiram invisíveis, todos que já lutaram em silêncio. A mensagem é clara. O que realmente nos define não é a posição que ocupamos, mas a forma como nos levantamos diante das adversidades. A dignidade dela se tornou símbolo, patrimônio humano, herança moral e, para o milionário, foi como se todo o resto perdesse sentido. O luxo, os números, os títulos. Nada tinha o mesmo valor que o simples olhar firme daquela mulher, que dizia mais do que qualquer palavra. E é nesse olhar que a história encontra seu clímax emocional, porque ele não é apenas a vitória dela. É a vitória de todos que já ousaram acreditar que um sonho sustentado pela força silenciosa pode, sim, transformar destino. O milionário, ao se afastar, sabia que jamais esqueceria aquele momento, porque havia descoberto, tarde demais talvez, que a verdadeira riqueza é invisível, mas imortal, e que diante dela, todo o resto é apenas cenário. Essa é a dignidade como verdadeiro patrimônio. O bem que não se perde, não se mede, não se compra. O bem que só existe em quem ousa viver com coragem e dignidade. Mesmo quando o mundo insiste em negar. O tribunal se esvaziava lentamente, mas a cena permanecia viva na memória de todos que estiveram presentes. A imagem da mulher que um dia fora invisível, agora de pé como advogada respeitada. Não era apenas uma vitória pessoal. Era uma revelação coletiva. Era como se o silêncio daquelas páginas estudadas à luz fraca de um lampião tivesse finalmente encontrado voz diante de todos. Aquele silêncio havia se transformado em palavra, em lei, em dignidade. O milionário, ao sair, não era mais o mesmo homem que entrou.
E não era apenas porque reconhecera a grandeza daquela que antes julgava pequena, mas porque também havia se reconhecido nas falhas que carregava. Entendera que sua riqueza nunca lhe dera a experiência do verdadeiro esforço. Entendera que os caminhos que percorreu foram fáceis demais para que soubesse o peso real da superação. E, acima de tudo, compreendeu que nada disso o fazia inferior ou superior, apenas humano, diante de outra humanidade que o superava em força silenciosa. A reflexão que brotava era inevitável. Quantas histórias iguais à dela passam todos os dias diante dos olhos, escondidas atrás de uniformes, cargos humildes, rostos cansados? Quantas vezes a sociedade ignora talentos, paixões e sonhos apenas porque se apresentam em embalagens que não brilham? A injustiça não é apenas estrutural. Ela é cotidiana, silenciosa, quase invisível, mas cada vez que uma história como a dela vem à tona, algo dentro de nós é chamado a despertar. O público, ao acompanhar essa jornada, sente indignação, empatia, admiração e, finalmente, esperança. Porque a mensagem não é apenas sobre ela, é sobre todos que carregam dentro de si uma chama semelhante. Quantos já estudaram às escondidas, acreditando que ninguém veria? Quantos já lutaram contra o cansaço, contra a descrença, contra a indiferença? Essa história é para cada um deles. A lição é clara. O valor humano não está no saldo bancário, no cargo ou no sobrenome. O valor humano está na coragem de insistir quando tudo parece conspirar contra. Está na dignidade de lutar por um sonho que o mundo insiste em dizer que não é seu. Está no poder silencioso de continuar caminhando, mesmo invisível, até que um dia a própria vida se curve diante da sua força. O milionário, ao olhar para trás, sabia que jamais esqueceria a cena da faxineira estudando no escuro. Não porque ela despertou nele um gesto de ajuda, mas porque despertou nele a consciência de que sua visão de mundo estava errada. A chama daquele lampião não iluminou apenas um caderno, iluminou as sombras de suas próprias crenças. E foi assim que ele entendeu que a transformação mais profunda não estava nela, estava nele. E é isso que torna essa história tão poderosa, porque não é apenas sobre a ascensão de uma mulher que ousou sonhar, mas sobre a transformação de quem aprendeu a enxergar. A verdadeira reviravolta não acontece apenas no destino da protagonista, mas também na consciência de todos que presenciam sua luta. Quando pensamos em patrimônio, pensamos em casas, carros, cifras, mas o que realmente permanece não são esses objetos. É o impacto que deixamos na vida dos outros. A dignidade que ela conquistou se tornou patrimônio universal, inspiração, que se espalha além do tribunal, além da mansão, além do tempo. Ela se tornou símbolo de que é possível transformar dor em força, invisibilidade em representatividade, silêncio em voz. E agora, ao final desta jornada, resta a pergunta que ecoa como sussurro dentro de cada um de nós. Quantas histórias invisíveis estão ao nosso redor neste momento? Quantas pessoas, aparentemente pequenas, carregam dentro de si a grandeza que ainda não enxergamos? Talvez a resposta não esteja em procurar essas histórias como quem busca tesouros escondidos, mas em aprender a olhar com outros olhos. Olhos que não julgam pela aparência. Olhos que não reduzem o valor de alguém a uniformes ou posições sociais. Olhos que reconhecem que cada ser humano é um universo e que dignidade não se mede em cifras, mas em coragem. Essa é a conclusão inevitável. A riqueza verdadeira não está nos cofres, mas nos exemplos que sobrevivem ao tempo. E, quando nos permitimos enxergar, descobrimos que o mundo está cheio de pequenas chamas que iluminam mais do que todos os lustres das mansões. Então, ao recordar a imagem daquela mulher estudando no escuro, surge a última provocação, aquela que permanece. E se a injustiça que você presencia hoje for, na verdade, o portal para uma transformação maior? E se, no silêncio de quem luta em segredo, estiver escondida a chama que pode abalar suas próprias crenças? Essa é a herança que essa história deixa. Não é apenas sobre um milionário e sua funcionária. É sobre todos nós. É sobre a força silenciosa que insiste em existir. É sobre a dignidade que se ergue como patrimônio eterno. E, sobretudo, é sobre a esperança de que, quando abrimos os olhos para enxergar o invisível, nunca mais conseguimos fechar.